Capítulo 14. Os abusos do sexo. Você morreu, Mercedes. Está mortinha, exclamou com maldade um homem de aspecto sinistro. Não, é mentira, gritei desesperada. Está morta sim. Infelizmente é verdade, disse uma mulher suja e muito pintada. Quem é você? Indaguei-a. Pombagira. Pombagira, ou pombagira, é uma expressão original do dialeto banto da África. É a companheira de Exum. Estava muito perturbada, cansada e com falta de ar. Estava no meu quarto no casarão. Chamávamos de casarão ou bordel. Era uma construção antiga, muito grande, com vários quartos. Residia ali havia anos e gostava muito. A casa era organizada. Os proprietários eram um casal de estrangeiros que alugava os quartos, promovia festas, mantinha os empregados e seguranças. Eu não frequentava nenhum culto ou igreja, mas orava e pedia sempre para Nossa Senhora me amparar. Algumas mulheres do casarão frequentavam um terreiro de candomblé, e elas diziam que Pombagira era a protetora das prostitutas. Olhei-a examinando-a, achei que estava sonhando. A porta do meu quarto abriu e 3 mulheres que residiam comigo entraram conversando. Vamos pegar para nós as roupas de Mercedes, as que podem nos servir, o resto vamos doar. Que morte estúpida, vocês não acham? Toda morte é um horror. Não acredito que Mercedes tenha se suicidado. Para mim, ela não se suicidou. É mais fácil para a polícia e para os proprietários dizer que ela se matou. O crime sempre é mal visto. Temos de nos cuidar. Ninguém dá valor à vida de uma prostituta. Conversavam sem parar, falando de mim. Pegaram tudo que era meu e saíram. Quero acordar, gritei, batendo a cabeça na parede. Mercedes, falou a mulher que se denominou Pombagira. Calma, você de fato morreu. Eu morri? E agora? Faleci como? Eu não me suicidei. Claro que não. Se tivesse se suicidado, estaria junto de seu corpo físico, vendo e sentindo os vermes devorando-a. Vou ajudá-la a se lembrar. Chantageou aquele homem, e ele a matou de forma que pudessem achar que você se suicidou. Lembrei-me. Estava encontrando ultimamente com um homem que tinha fama de maldoso. Ele estava me tirando dinheiro, e eu o ameacei. Se ele não parasse, eu ia contar para a mulher dele tudo que ele fazia de errado. Ele riu e não se importou. No dia da minha morte, eu estava na banheira tomando banho e ele apareceu de repente. Devia estar escondido no banheiro. Tampou meu nariz e boca com um pano molhado e algum remédio que me fez perder os sentidos. Depois afundou minha cabeça dentro da água e afoguei-me. Que horror, falei chorando. Ele vai ser punido? Assassinou-me. Nossas companheiras de prostituição têm razão. Ninguém se interessa muito pelo que acontece com uma prostituta. Ainda mais quando já se está ficando velha. Mas ele matou. É um homicida. Pode até ficar sem punição no corpo físico, mas um dia terá a reação. Pois tudo que fazemos de ruim fica marcado em nós. Pecados nos pesam de tal maneira que não conseguimos ir para lugares melhores. Você não está alegre. Pombagira não é animada? Fui prostituta quando encarnada e não consigo me livrar dos meus vícios de fumar, beber e fazer sexo. Por isso fico mendigando as sensações dos encarnados. Está tudo complicado demais, expressei-me lamentando. Não entendo. Morri, estou viva. Irei para o inferno? Será que você ainda não percebeu que inferno é tudo isso? Vou lhe mostrar como será a sua vida de agora em diante, falou ela. Puxou-me pela mão e me levou a um lugar estranho, mas conhecido por mim. Você, Mercedes, explicou minha mulher. Vim aqui quando deixava seu corpo carnal dormindo. Estamos ligados ao que cultuamos, suspirou. Tive o nome quanto encarnada, chamava-me Vera. Agora me chamam lá no terreiro de Pombagira. Você também será uma pombagira, umas das secundárias como eu. Vai viver nesse lugar para se alimentar. Terá de sugar energias dos que estão encarnados lá no bordel. Você é viciada e a morte não nos livra dos vícios. Sentirá vontade de fumar, beber e fazer sexo,
como também se alimentar. Terá sede e dores. Você deve ter cuidado e ser cautelosa. Aqui temos chefes e aconselho a obedecer, senão receberá castigos terríveis. Aquela mulher me mostrou tudo. Ali havia algumas casas e um salão enorme para festas. Vi muitas pessoas que pareciam ter relações sexuais no chão, pelo gramado feio e seco, sem se importar com os outros. Haviam pessoas ali que eram diferentes. Ela me explicou. Esses com cordões são encarnados e os outros desencarnados como você e eu. Encarnados afins visitam esse lugar quando seu corpo físico dorme. Alguns lembram como sonhos eróticos. Está sempre na penumbra? Perguntei. Sim, está, respondeu ela. Mercedes, ali naquela casa, mora a chefe que comanda este local. Se ela precisar de você, manda chamá-la. Para viver razoavelmente aqui, é melhor evitar complicações e brigas. Agora tenho de me ausentar. Você fica por aí. À noite venho buscá-la para levá-la ao bordel. Fiquei sozinha. Tive medo e vontade de chorar. Um homem tentou me agarrar. Tive de lutar para me livrar dele. Vi outro homem chorando. Sentei-me perto dele, que me falou desabafando. Estou cansado. Nunca pensei que cansaria de sexo. Tenho pensado muito na minha avó, no que ela dizia. Todo abuso cansa, e esse cansaço me faz sofrer. Uma mulher o puxou e rolaram pelo chão. Quando minha companheira veio me buscar, falei a ela. Aqui alguns parecem estar infelizes. Por quê? A morte do corpo é complicada e ao mesmo tempo simples. Sentir de um jeito ou de outro depende da pessoa. Por isso não complique a sua. Aqui em Mercedes não é um paraíso, deve ter percebido. Você não estaria num local desses. Inferno também, como nos ensinaram, fogo eterno, também não é. Chamamos esse lugar de umbral, e aqui especialmente moram os que abusam do sexo, sejam homens ou mulheres. Para uns é uma esmola de correção, para outros ainda é por algum tempo uma fonte de prazer. Não pensei que depois de mortos continuaríamos abusando do sexo, falei. Somente o corpo de carne morre, continuamos vivos, e nós construímos, encarnados, a nossa vida depois que desencarnamos. Somos agora desencarnados e não usufruímos do sexo como os que estão no plano físico. Para ter as sensações, temos de vampirizá-los. Não percebe, Mercedes, que isso aqui é um castigo? Você sente-se bem? É feliz? Indaguei-a. Não sou. Queria ter morrido mesmo. Acabado. Meu corpo físico ficou doente. Morreu. E continuei a viver erradamente. Chega de conversas desagradáveis. Vamos ao bordel. Lá vi muitos desencarnados ficarem perto de encarnados e sentirem como se estivessem fumando, embriagando-se e sentindo os prazeres do sexo. Senti muita vontade de fumar e fiz com os outros desencarnados que estavam lá. Saciei-me à vontade. Senti como se estivesse fumando, etc. E assim vivia. Ora estava no umbral, naquele estranho lugar, onde era visitada por muitos encarnados. Ora estava no bordel, vampirizando os encarnados. Tornei uma pombagira secundária, aquela que somente pode vampirizar e fazer pequenos favores aos frequentadores do bordel para ter o gozo de seus vícios. Via sempre meu assassino, que continuava a enganar, a trair e não tinha nenhum remorso de ter me matado. Ele estava envolto por uma sombra negra, característica dos homicidas. Não gostava de vê-lo. Cansei de viver daquele modo. O vazio dentro de mim passou a doer. Comecei a sofrer. Tinha medo de dizer e receber castigo. Passavam por ali, no umbral, alguns desencarnados diferentes, que eram chamados por nós de muitos nomes depreciativos. Comecei a prestar atenção neles. Observava-os de longe. Eram tranquilos e felizes. Um dia, aproximei-me deles e pedi com sinceridade: por Deus, ajude-me. Não quero ser mais má. Quero auxílio. Eles me levaram para um hospital. Fui tratada pela primeira vez como um ser humano, como o próximo deles. Compreendi que errara muito e quis me modificar. Erramos muito com o abuso. É quando nos perdemos nos vícios.
Tive de fazer um longo tratamento para me livrar dos reflexos que sentia no meu corpo físico, pois ainda eram muito fortes no meu perispírito, e também para não ter mais vontade de fumar, embriagar-me e entender a função verdadeira do sexo. É muito triste lembrar de tudo o que me aconteceu. Em bordéis, locais como motéis, onde as pessoas bebem, fumam, drogam-se, há sempre desencarnados para sugar, vampirizar, para sentir sensações. Depois, quando esses encarnados mudam de plano, quase sempre continuam indo a esses lugares para vampirizar a outros. É um círculo. Escutei quando estava no umbral de uma companheira de infortúnio. Mercedes, você já gostou muito de um determinado alimento? Comeu tanto que enjoou? Gostamos de sexo, abusamos e aqui o temos até enjoar. E quando enjoamos, é o começo do castigo, não conseguimos parar. Tive a vida que escolhi, fui prostituta por opção. Fui humilhada, levei muita surra, mas bati também. Odiei meu assassino, mas o ódio passou e tive dó dele, porque sei que ele sofrerá um dia. Conheci no bordel algumas mulheres que não tiveram escolha e estavam ali por vários motivos e não gostavam. Quando morei no casarão, ajudei muitas moças a saírem de lá e a obterem outra forma de sobrevivência. Agora que conheço a vida digna que um desencarnado pode ter, compreendo tanto que os viciados sofrem. Fui viciada em sexo, fumo e bebida. Desencarnei e a eles fiquei presa. Continuei a fazer com a minha mudança de plano o que fazia quando encarnada, porém de modo diferente, mas tentando usufruir dos vícios. Sofri e não conseguia largar, até que tive coragem para mudar. A indagação que fiz ao ter o meu corpo físico morto foi confusa. Primeiro pensei que estava sonhando, depois entendi que a vida continuou e para mim sem muitas diferenças. Ainda estou em tratamento, estudo e faço pequenas tarefas. Somente vou pedir para reencarnar quando estiver bem segura. Sei que terei de passar por provas no plano material e só poderei dizer que me curei dos vícios tendo a oportunidade de usufruí-los e negá-los. E benditas são essas oportunidades. Mercedes. Explicações de Antônio Carlos. Escutamos conselhos cautelosos para sermos cuidadosos com aquilo a que nos dedicamos na vida encarnada. Vícios nos prendem, virtudes nos libertam. Os reflexos do corpo físico são muito fortes naqueles que os cultuaram o evotório carnal. Além de sentir fome, sede, frio, dores, também sentem desesperadamente a falta do objeto de seus vícios. Sabemos de muitos desencarnados que saem de locais de socorro por causa do fumo, da bebida e das drogas. Temos a liberdade de nos ligar ao que queremos, a atitudes boas ou más, só que as ações são consideradas nocivas. Teremos muitas dificuldades para nos libertar. Novamente digo, já repeti muitas vezes, desculpe-me ao leitor, mas são nossas ações que nos acompanham, é a nossa propriedade verdadeira. Sei de muitas mulheres que foram prostitutas, que desencarnaram com muitas boas ações e não passaram pelo que a nossa convidada passou. Mercedes foi assassinada e desligada por desencarnados que frequentavam o ambiente onde vivia. Esse processo de desligamento, de tirar o espírito vivo, pois este não morre, da matéria carnal morta, é tarefa para os que sabem, e muitos moradores do umbral sabem e fazem. Pombagira são desencarnados, principalmente os que vestiram quando encarnados uma roupagem feminina, que foram promíscuos sexualmente, que continuaram na espiritualidade viciados, chegam até a incorporar, se a encarnada for médium, fazem favores aos que estão no plano físico desde que possam usufruir do prazer. Não é uma entidade somente que recebe esse título de pombagira. São muitas que se apresentam em terreiros, ou seja, em lugares que usam a mediunidade sem estudo e conhecimento, que visam a melhora do indivíduo. Obedecem normalmente a chefes e tentam viver desencarnadas do melhor modo possível. Porém, como ela nos narrou, cansam-se e sofrem, porque vício e prazer nos deixam um vazio e essa vacuidade dói.
O perispírito é idêntico ao corpo físico, e aqueles que cultuam muito o sexo podem ir a esses locais do umbral e plasmarem uma relação sexual, mas é vampirizando encarnados que julgam ter prazer. Muitos se iludem vivendo com o perispírito, achando que estão na vestimenta física e fazem quase tudo o que os encarnados fazem. Pelo umbral, existem muitos lugares onde se agrupam desencarnados, tanto homens quanto mulheres que abusaram do sexo. São locais que causam tristeza e esses moradores tanto ficam lá como junto de encarnados afins.